Olá pessoal, mais uma aula aqui. E essa aula nós vamos dar continuidade à aula anterior, que falou sobre notações científicas. E nessa aula nós vamos dar continuidade agora trabalhando com as operações com notação científica. E a primeira operação que nós vamos trabalhar vai ser a operação de multiplicação. Antes de mais nada, nós devemos observar em uma notação científica algumas partes que serão importantes na hora do nosso cálculo. Quais são essas partes? Eu tenho aqui o meu fator. É aquele número que antecede a base 10. E eu tenho a base 10 com o seu expoente. Tenho que lembrar também que esse expoente ele vai ser um número negativo ou também pode ser um número positivo, ok? Assim como esse fator, ele pode também ser um número decimal, pode ser um número com vírgula, certo? Então, a gente já fica aí observando essas características. Bem, a primeira operação que a gente vai ver vai ser a operação de multiplicação. E aí eu já vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, para a gente ganhar tempo. Vamos multiplicar o seguinte: 2 vezes 10 elevado à quinta potência vezes 3 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, observa que você pode se deparar com uma situação dessa, resolvendo uma atividade de física, de química ou mesmo de matemática. E aí, como que você vai proceder para você resolver essa multiplicação de duas notações científicas? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que observar serão os fatores, né, que eu tenho o fator 2 e o fator 3. Esses números terão que ser multiplicados. Primeiro você multiplica apenas esses números, somente os fatores. Então você multiplica 2 vezes 3 e continua, vezes 10, que é a nossa base. Agora vamos para a outra parte. A outra parte é você somar os expoentes. Nós temos aqui dois expoentes, o 5 e o 3. Esses expoentes devem ser somados. Ok? Eles devem ser somados. Portanto, você vai ter aqui 5 mais 3. Beleza? Então, vamos lá recapitulando aqui. Primeiro, multiplica-se os fatores, os números que antecedem a base 10, nesse caso aqui 2 e 3. Depois, soma-se os expoentes. Ok? Está aqui. Agora, vamos resolver essa continha. Nós temos 2 vezes 3, que são 6, vezes 10, 5 mais 3, 8. Ok? Pronto, e aí já está resolvido a nossa primeira multiplicação com notações científicas. Vejamos um outro exemplo. 2,5 vezes 10 ao quadrado vezes 3 vezes 10 elevado ao cubo. Como que nós vamos resolver isso aí? Seguindo a mesma regra. Primeiro multiplica-se quem? Os fatores. 2,5 vezes 3. Esses dois números devem ser multiplicados. Ok? Portanto, nós vamos fazer 2,5 vezes 3. Continuando, nós vamos ter 10 elevado ao quadrado. 10. E aí nós vamos somar os expoentes. Né? 2 mais 3. Portanto, nós teríamos aqui em cima 2 mais 3. Ok? Então, primeiro nós multiplicamos os fatores e depois somamos os expoentes. Então, agora resolvendo aqui, nós temos 2,5 vezes 3, né? E temos 2 mais 3. 2,5 vezes 3. Aí, pessoal, lembrando que aqui nós temos o número com vírgula. Esse número com vírgula você deve estar multiplicando ele completo. Alguns alunos acham que é só o 2 ou só o 5. Tem que multiplicar completo. Se for preciso, você pode até armar uma continha de vezes separadamente e resolver. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Baixa a vírgula, então 7,5. Então nós temos 7,5 vezes 10 e a soma dos expoentes. 2 mais 3, que é igual a 5. Beleza? Então aqui nós temos dois exemplos. Existe uma situação que é recorrente também na hora de você resolver isso aqui, que é quando você se depara com expoentes negativos. Né? Se depara com expoente negativo e aí você tem que aplicar alguma regrinha aí
que você viu lá no ensino fundamental, para você poder resolver. Vamos ver aqui um exemplo desse tipo. 3 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 2 vezes 10 elevado à sexta potência. A princípio, a regra vai ser a mesma. Você vai multiplicar aqui os fatores, que nesse caso são o 3 e o 2, e depois você vai somar aqui os expoentes, tá? A princípio, a regra é basicamente a mesma. Então, nós temos 3 vezes 2 vezes 10. Agora entra a soma dos expoentes. Menos 8 mais 3. Agora, você vai ter que observar que esses dois expoentes, um tem um sinal de menos, outro tem um sinal de mais. O que que acontece? Vamos colocar aqui do lado. Menos 8 mais 3. Quanto que é menos 8 mais 3? Para ficar bem fácil, você imagina que esse menos 8 você está devendo R$8. E esse mais 6 você está pagando essa conta de R$8. Então, se você deve R$8 e deu apenas R$6, você vai continuar devendo R$2. Portanto, o sinal deve ser de menos. Ok, pessoal? Então, você deve usar aí a regra dos números negativos e números positivos, ok? Você deve 8, pagou 6, ficaram apenas 2. Por outro lado, né, assim fazendo a regra mais específica da matemática, sinal diferente, você vai subtrair e conservar o sinal do maior número, no caso, 8, certo? Do maior módulo aqui, que é o do 8. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 vezes 3, que vai dar 6, ok? Que vai dar 6, vezes 10 elevado a menos 2. Ok, pessoal? Então, nós vamos ter basicamente isso daqui, esse resultado. Então, é o que pode acontecer. Ok? Pode acontecer, vai ser isso aí. Vamos fazer mais exemplos, né, para a gente entender melhor. Vamos pegar aqui agora 2,45 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 3,25 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Observa que aqui os nossos fatores eles têm vírgula, né? O fator é tudo isso aqui. 3,45, 3,25. Eu tenho que multiplicar esses fatores. Não adianta, eu vou ter que multiplicar esses fatores aí. Então, eu vou ter aqui 2,45 vezes 3,25 vezes 10, e aí 2 menos 3. Okay? Talvez aqui o ponto principal seria essa multiplicação, né? Porque é uma multiplicação com números decimais e com dois números após a vírgula. Bem, pessoal, você pode armar uma continha, tá? Você pode fazer uma continha de vezes, né? Colocar aqui os dois fatores para você poder fazer a multiplicação, né? Haja visto que para fazer de cabeça uma conta dessa já se torna um pouquinho mais complexa. Então vamos lá, se você preferir fazer por esse método, vamos lá. 5 vezes 5, que vai dar 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Nossa primeira parcela. Agora vamos para cá, para o 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. E 2 vezes 2, 4, nossa segunda parcela. Agora vamos para o 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 2 vezes, aliás, 3 vezes 4, 12, com 1, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Ok? Fazendo aqui agora a nossa soma. Fazendo a nossa soma aqui agora. Deixa eu mudar aqui a cor. Desce o 5 sozinho. 2 mais 0, 2. 9, ou 2 mais 9, 11. 11 com 5, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com 4, 6. Com 3, 9. 7. Agora, onde eu coloco a vírgula? Nós temos aqui dois números depois da vírgula e aqui temos 2. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4. Você conta da direita para a esquerda, 4. 1,
2, 3, 4. Portanto, vai ser aqui a nossa vírgula, ok? Então, nosso resultado vai ser 7,9625 vezes 10 elevado a quanto? 2 menos 3, lembra da regra? Você deve 3 e pagou 2, portanto, ficou devendo 1. Então, aqui está o nosso resultado. Ok, pessoal? Valeu, então essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida aí, só perguntar no PV que a gente vai estar esclarecendo.